Olá, muito bom dia a todos e a todas. Vamos começar agora o nosso webinar do Programa Brasileiro GHG Protocol sobre os principais pontos de atenção para o relato no Registro Público de Emissões. Esse webinar a gente também vai tratar de algumas excepcionalidades do ciclo de 2020 em função da pandemia do Covid-19 que estamos vivenciando no momento. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos. Os objetivos do webinar para o dia de hoje são 4. Primeiro, como eu já adiantei, trazer os principais pontos de atenção e também os erros frequentes durante o preenchimento do nosso registro público de emissões, né? O registro é a nossa plataforma online onde vocês todos, né, os membros do programa, preenchem os seus dados de inventário, e a gente vai trazer para vocês quais são algumas das dificuldades, né, quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos membros. Vamos trazer também algumas atualizações em relação ao calendário de 2020, né? Algumas modificações que aconteceram em função justamente do período excepcional da pandemia do Covid-19. Vamos também tratar de algumas excepcionalidades, né, do processo de verificação no ciclo de 2020, algumas mudanças que teremos, algumas flexibilizações, mais uma vez em função da pandemia, algumas flexibilizações que já foram comunicadas aos membros, né, tanto os ajustes no calendário como a flexibilização no processo de verificação já foi comunicado aos membros, e a gente vai agora reiterar quais são exatamente essas flexibilizações. E, obviamente, no final a gente tem um momento para esclarecer dúvidas, mas a gente, né, a equipe já está monitorando o chat, então se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam ali no chat e a gente vai tratando conforme for aplicável e conforme estiver associado a algum tema que estivermos tratando, a gente vai olhando para as dúvidas de vocês também. E a gente tem nosso término previsto para mais ou menos 11h30 da manhã, dependendo aí de quantas perguntas a gente receber de vocês no chat, né? Bom, só lembrando que a gente já fez duas turmas de treinamento, foram os principais marcos que a gente já alcançou nesse ciclo de 2020. Lá atrás, no final de novembro, a gente teve uma sala cheia com a nossa primeira turma, né? Um treinamento de 2 dias que a gente oferece para os membros. E ainda bem que conseguimos encaixar aí uma segunda turma no comecinho de março, dia 4 e 5 de março, talvez um dos últimos eventos presenciais que aconteceram ali na FGV. A gente conseguiu fazer esse treinamento com uma sala bastante lotada, uma turma bem grande, aí foi bem legal o treinamento. Bom, né, como eu já adiantei, a gente sabe do momento sensível que estamos todos nós vivenciando no momento, e isso traz também alguma dificuldade em termos de comunicação. Estamos, então, nos comunicando mais por e-mail com vocês. O principal ponto de comunicação durante esse período excepcional é por e-mail, tá? A gente não tem telefone nesse momento. Então, aí fica registrado também o e-mail que vocês têm à disposição para qualquer tipo de dúvidas ou interação com a gente. Pode passar, por favor. Bom, vamos relembrar, né? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre o preenchimento no Registro Público de Emissões, né? A nossa plataforma online onde todas as empresas preenchem seus inventários e submetem as informações para a gente, né? Uma plataforma online que auxilia bastante vocês a fazerem o inventário, né? Relatar as informações. É a maior base de dados pública de inventários da América Latina, mais de 2.000 inventários. E agora, né, nesse primeiro momento, é bom relembrar que a gente tem uma área pública, onde qualquer pessoa pode acessar dados gerais, né, dados consolidados de emissão, e consegue também acessar dados específicos às páginas de cada empresa nessa área pública. E a gente também tem a área restrita, né, ali na parte superior da imagem, a área restrita, onde todos podem entrar com os seus login e senha para fazer o preenchimento da página, fazer o preenchimento do seu inventário. Então, a gente vai falar bastante sobre
essa área restrita, né, onde onde as empresas preenchem as informações, onde estão os principais pontos de atenção, quais são os erros frequentes que a gente verifica todo ano e também deixar para vocês a oportunidade do esclarecimento de alguma dúvida, tá? Então, a gente vai falar daqui para frente quase só sobre a área restrita do Registro Público de Emissões. Pode passar, por favor. Tá. Pode passar. Bom, só para relembrar, né, antes de eu passar a palavra para a Carolina, que vai fazer a próxima parte da apresentação. A gente está com um número ainda pequeno de empresas que entraram de fato no sistema e clicaram ali para fazer a adesão ao ciclo 2020. Então, a gente pede que todos entrem o mais breve possível na área restrita e cliquem lá em fazer adesão ao ciclo 2020 para já deixar o seu cadastro em ordem, tá? Não precisa preencher todas as informações do inventário de uma vez só. Você pode, por exemplo, entrar hoje, fazer só o seu cadastro, né, só aderir ao ciclo 2020 no sistema e na próxima semana ou nas próximas semanas preencher o seu inventário cada dia um pouquinho. A gente pede para vocês fazerem isso porque às vezes dá algum problema no cadastro e às vezes a gente tem que acionar o nosso TI para resolver problemas de cadastro e isso tem um tempo, né, demora alguns dias, então se todo mundo entrar mais para frente, fica mais complicado para a gente. Então, a gente pede que todo mundo entre o mais breve possível, tá? Um ponto de atenção no cadastro é a importância de vocês todos inserirem a logomarca vetorizada e atualizada da empresa. Essa logomarca, ela é importante porque a gente usa para todas as comunicações impressas do programa, como os banners que a gente usa no evento anual, e é muito importante que a gente tenha elas vetorizadas. Então, não pode ser qualquer formato, porque senão, na hora que a gente amplia no nosso banner, por exemplo, a logomarca não fica boa e a gente não pode aceitar. Então, por favor, também façam isso o mais breve possível, tá? Então, a gente tem uma notícia aí, né? O sistema será liberado para preenchimento assim que a minuta de contrato, né, ou minuta de aditivo for devolvida com as alterações do jurídico sinalizado. Então, é importante que vocês, as pessoas que ainda não receberam a minuta de contrato nossa, que peçam isso urgentemente ou que baixem no sistema, tem essas duas opções, ou pedir para a gente por e-mail ou baixar no sistema. Vamos mostrar daqui a pouco onde que baixa no sistema e que devolvam essa minuta para a gente preenchida o mais rápido possível. Assim que a gente recebe a minuta preenchida, né, a gente libera para preenchimento no sistema. Mas a adesão já pode fazer. A adesão você consegue fazer, é só o preenchimento mesmo do inventário que a gente espera para liberar depois do... Vou perguntar para a Jéssica, antes de passar para a próxima parte, tem alguma dúvida assim, que a gente já pode resolver aqui. Estou vendo aqui no chat que tem bastante gente perguntando. Oi, Gui. O pessoal, eu estou respondendo aqui para a Bianca no privado, mas surgiram algumas dúvidas aqui de fato, se precisa finalizar todo o processo burocrático ali de contrato e pagamento para entrar ali no ciclo 2020 e já colocar as informações. Então, você pode responder isso, por favor. E se existe uma data limite para o envio dessa minuta, considerando aí nosso processo de contratação, se você pudesse responder isso, por favor. Tá. Não precisa terminar toda a parte burocrática para ter o acesso liberado. A gente só pede que as empresas passem pela primeira etapa, que seria devolver para a gente uma minuta já preenchida, né? Então, é só isso. Aí, porque a gente manda uma minuta e aí as empresas precisam preencher alguns dados de informações dos representantes legais, por exemplo, e também passar por uma primeira análise do jurídico da empresa. Assim que mandar de volta essa minuta para a gente libera para o preenchimento do inventário. Porém, o cadastro, só o cadastro, né, só a adesão ao ciclo 2020 já pode ser feita, ok? Aí a segunda pergunta,
A data limite para o preenchimento dos dados, né, para enviar o inventário final, como a gente vai passar mais para frente, é dia 30/6, né, dia 30 de junho. Não tem uma data limite para mandar o contrato de volta para a gente, mas enquanto vocês não mandarem o contrato de volta, a gente não consegue liberar para o preenchimento. Então, a gente pede que vocês, dentro do possível, façam isso o mais rápido possível, tá? Tá, então, posso já também responder uma dúvida que eu estou vendo aqui em relação à minuta do contrato. Empresas que eram membro no ano passado precisam só preencher um aditivo, né? Um complemento ao contrato existente, então isso ajuda bastante. E as empresas novas precisam preencher um contrato mesmo. Esse contrato é muito similar ao contrato do ano passado. Tá bom? Aí eu vou pedir, então, para a Jéssica continuar registrando as perguntas e, dentro do possível, se forem perguntas mais específicas de alguma empresa, já ir respondendo pelo chat. E agora eu vou passar, então, a palavra para a Carolina, que vai fazer vai apresentar os próximos slides. Olá, pessoal, bom dia. Todo mundo me ouvindo direitinho? Agora eu vou passar para vocês como que a gente vai fazer esse preenchimento no registro público de emissões, tá bom? Ok. Então, para quem não tem o cadastro, a gente mostrou uns slides antes, como que você entra nessa área restrita, né? Entrando ali no site do Registro Público de Emissões, tem no cantinho direito um botãozinho escrito área restrita, é só clicar ali. Quem não tem cadastro ainda, clica aqui em quero publicar meu inventário e vai criar o seu cadastro. Quem já tem, vai entrar lá com o seu cadastro no registro e vai abrir essa página. Quem não tem, depois que criar o cadastro, vai abrir essa página também, tá? Aí vocês vão clicar em aderir ao ciclo, no ciclo 2020, que é o ciclo atual. Sempre vocês vão clicar só no ciclo atual, tá bom? Isso é um ponto de atenção. Quem for fazer inventário retroativo, não é para clicar em aderir aos outros ciclos, tá? A gente está falando especificamente do ciclo 2020. Clicou ali em aderir ao ciclo, vai aparecer para vocês essa página para vocês editarem as informações da organização. Quem tá começando do zero, criando um cadastro agora, vai aparecer essa mesma página, tá bom? Vocês vão preencher CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço, enfim. Voltando ao ponto que o Gui tinha falado, que é um ponto de atenção, a gente precisa, aqui nos campos de logo, que vocês enviem as duas logos no formato de arquivo correto, tá? O JPEG, enfim, imagem que a gente usa no site, e a logo vetorial, que é muito importante, porque é a que a gente vai usar no banner que a gente faz no evento anual, tá bom? Então, a gente precisa que vocês coloquem essa logo vetorial, tá? Feito isso, vai ter um botãozinho ali embaixo para vocês colocarem continuar, e vocês vão para essa segunda página. Nessa página, vocês vão colocar a modalidade que vocês estão fazendo, qual o porte da organização, para quem fez treinamento, se teve participantes adicionais além dos 2 que já estão incluídos. E aqui é que quem for fazer inventário retroativo vai clicar, tá? Então, quem for fazer o ciclo 2019 do ano passado, 2018, 2017, enfim, é aqui que vocês vão colocar que vocês vão fazer inventários retroativos. Não é lá na página inicial em aderir ao ciclo, tá bom? Já vi no chat aí que tem alguém, pessoal perguntando da minuta, né, que não recebeu. Quem não recebe, a gente não envia a minuta, tá? Ou vocês entram em contato para pedir a minuta para nós, ou quando vocês fizerem a inscrição de vocês aqui pelo registro mesmo, vocês vão preencher toda essa página certinho e vocês podem clicar aqui, ó, minuta do contrato. E aí vocês vão baixar o arquivo. Quem é adesão vai preencher o termo a minuta de contrato e quem é renovação vai preencher o termo aditivo, tá bom? É aqui que vocês vão fazer isso. Quem já está em contato com a Graziella
e já está vendo esse negócio da minuta, só vai preencher toda essa página e clicar em continuar, tá bom? Vocês já estão com a minuta em andamento, não precisa baixar uma minuta nova. É só para quem não está com a minuta em andamento ainda. Clicou em continuar, o terceiro passo é de novo, essa página vai aparecer de novo e vocês têm que confirmar as informações, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês o registro mesmo. Depois que vocês fizerem lá toda essa parte inicial de cadastro, vai aparecer para vocês essa página. Já sem o aderir ao ciclo 2020 aqui. Essa é a página da frente, tá bom? Primeiro passo que é bem importante, vocês colocarem os usuários que vocês querem que tenham acesso ao sistema. Então, se vocês vão lá em adicionar usuário, vão colocar o e-mail do usuário e vão definir uma função para esses usuários. O que é importante ressaltar aqui, que é um ponto que fica bastante dúvida durante o ano, é a diferença entre as funções que a gente tem aqui de permissão, tá bom? No sistema, a gente só pode ter um coordenador geral. Esse coordenador geral, ele tem acesso a tudo, ele tem permissão para mudar tudo e para aprovar o inventário depois que ele for finalizado. O coordenador geral só pode ser uma pessoa porque é o nome que vai aparecer como responsável pela empresa no PDF final, tá bom? Ali no PDF do inventário de vocês. Se vocês quiserem que outras pessoas tenham as mesmas permissões, que é a permissão completa do coordenador geral, aí esses outros usuários vão ter que ser cadastrados como coordenador. A diferença é só que o coordenador geral vai ter o nome como responsável pelo inventário no PDF da empresa e os outros coordenadores não, tá bom? Assistente é quem tem permissão para fazer todo o preenchimento do inventário, mas não pode aprovar os campos. E o verificador é para quem for fazer verificação por terceira parte. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida sobre as funções? Jéssica, não? Tá. Feita essa parte de cadastrar os usuários, vocês vão voltar ali para a página inicial do resumo e vão efetivamente começar o preenchimento do inventário, tá bom? Vamos iniciar o ciclo. Clica ali no ciclo 2020 e vai abrir essa página para vocês. A primeira coisa que vocês têm que fazer... Carol, Oi, pode falar. só repete para a gente rapidinho sobre essa questão realmente do se a empresa não tem ainda as informações do inventário, ela pode parar ali naquele processo ali, né, para aderir ao ciclo inicialmente, certo? Isso. Quando vocês forem fazer o cadastro, não precisam já começar o preenchimento do inventário. O nosso sistema, ele salva automaticamente os dados que vocês forem preenchendo. Toda vez que vocês voltarem depois, já vai estar tudo ali, tá? Então, para a gente é importante que vocês já façam esse cadastro inicial, pelo menos ali até essa página, a parte do pré-inventário que eu vou chegar aqui com vocês, tá bom? E aí o inventário em si, vocês podem preencher mais para frente, não precisa ser agora, tá? Continuando. Entramos na página do ciclo 2020. A primeira coisa que vocês precisam fazer é cadastrar as estruturas da empresa. Adicionar todas as unidades controladas que tiverem abaixo da matriz. Ah, mas eu não vou fazer o inventário desagregado. Não tem problema. Mesmo assim, a gente precisa ter essa estrutura organizacional destrinchada aqui, nesse campo, tá bom? Então, é facinho, só clicar lá em adicionar, colocar o CNPJ, se tiver participação societária, colocar o percentual, se é controlado a unidade. Feito isso, cadastrou todas as estruturas da organização, a gente vai para o pré-inventário. No pré-inventário, a gente precisa que vocês coloquem quem vai ser o responsável pelo inventário. E aí não precisa necessariamente ser o coordenador geral. Pode ser o nome da pessoa que tem a responsabilidade pelo preenchimento do inventário mesmo. E aí isso independe da função hierárquica que ela tem no sistema, tá bom? Então, eu preenchi lá com o meu nome, meu e-mail e se é verificado ou não. Aqui é que a gente vai ter a qualificação dos selos, é nesse primeiro campo, tá?
Por que a gente fala isso, né? Que o selo ele é autodeclaratório e ele já é selecionado aqui, nesse primeiro campo. Porque se você colocar que o inventário não é verificado e é incompleto, parcial, já vira selo bronze, tá vendo? E aí vocês podem colocar aqui as fontes de emissão que não estão sendo reportadas. O que é um inventário que não é completo? Só para relembrar. É um inventário que omite alguma fonte de emissão de escopo 1 ou de escopo 2, que são os escopos obrigatórios de preenchimento para um inventário completo aqui, tá? Se colocar aqui o inventário não verificado mais completo, já vai aparecer aqui o selo prata, certinho. E se o inventário for verificado por organização de terceira parte acreditada pela Inmetro, vocês vão colocar aqui que ele é verificado, completo, e aí vocês já vão ser selo ouro, tá? O que a gente precisa colocar aqui? Vai aparecer uma listinha com as verificadoras, vocês vão selecionar a verificadora de vocês. Então, vocês já precisam saber, quando fizerem o pré-inventário, quem é a verificadora que vocês vão ter, tá? Vão selecionar a verificadora e, se não tiver ninguém cadastrado como usuário verificador de vocês, como é o meu caso, vocês vão vir aqui nesse maisinho e vão colocar um novo verificador, tá bom? Esses verificador que vocês cadastram por aqui, depois vocês conseguem editar lá na página, na abinha de usuários, igual eu mostrei. Tudo bem até aqui o pré-inventário? Lembrando que as informações que vocês colocam nesse pré-inventário não podem ser alteradas, tá? Então, é importante que vocês já tenham clareza de quem vai ser o responsável pelo inventário, de se ele vai ser verificado, quem é a verificadora. E lembrando que, ponto de atenção, o verificador que vocês colocarem neste pré-inventário tem que ser o auditor líder, que é quem vai assinar a declaração de verificação, tá? Não pode colocar aqui um verificador e depois outro verificador assinar a declaração de verificação. Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Carol, surgiram algumas dúvidas aqui sobre a parte anterior, sobre estrutura. Tá. Então, você e o Gui podem responder. Houve uma pergunta aqui, né? No caso, por exemplo, de bancos, né? Eu coloco todas as agências, e aí eu acho que essa pergunta pode até ser respondida por algum caso, né, de alguma outra organização que coloca ali os seus, que é do setor de bancos. E tem uma outra pergunta que se houve uma mudança estrutural na empresa, né, em que eu trabalho, e aí eu preciso mudar a estrutura organizacional, né, e eu preciso remover uma unidade cadastrada. É isso que eu preciso fazer? Eu preciso tirar aquela unidade que não tem mais? Tá, vamos lá. Primeiro sobre a situação de bancos, né? Vocês não precisam cadastrar todas as agências do banco. A gente sabe que os bancos têm milhares de agências pelo Brasil, não tem nem cabimento colocar lá uma a uma na estrutura organizacional. Vocês podem pegar o CNPJ de uma dessas agências, se tiver, e fazer um único cadastro, como agências agências do Brasil. Algo assim, tá? Já tem bancos que fazem esse tipo de aglutinação das agências. Tá? Se vocês derem uma olhada lá nos inventários de bancos que tem no registro público, dá para ver como que eles fazem esse reporte. Sobre a dúvida de ter vendido uma unidade, uma exclusão de unidade, o que a gente tem? Como que funciona o nosso ano calendário, né? Lá no dia 31 de dezembro de 2019, vocês tiraram uma foto da empresa. Essa é a estrutura organizacional da empresa. Tudo o que for da empresa no dia 31 de dezembro de 2019 tem que aparecer aqui em estrutura. Se você vendeu uma unidade da empresa no dia 29 de dezembro, ela não vai aparecer mais aqui. Se você comprou no dia 29 de dezembro, ela vai aparecer aqui, você é responsável por toda a emissão que ela gerou no ano de 2019. Para excluir uma estrutura desse campinho aqui, é bem simples, você vem aqui nos 3 pontinhos e coloca excluir. Se precisar editar a participação societária, é a mesma coisa, tá bom? Ficou claro?
Perfeito, Carol. E aí tem uma outra pergunta que é, se eu não inventario algumas das unidades, né, se eu não faço o cálculo de emissões de algumas das unidades, eu preciso descrever ali no campo de fontes não reportadas, no selo bronze? Sim, aqui no pré-inventário. Se vocês deixam de reportar alguma unidade por completo, vocês vão colocar aqui, né, que o inventário não é verificado, que ele é parcial. E aqui em fontes de emissão não reportadas, vocês podem colocar as unidades que vocês não estão fazendo a contabilização. Podemos seguir ou tem mais alguma dúvida? Podemos seguir. Então, fizemos toda essa parte de pré-cadastro que a gente chama do sistema, né? Se vocês entrarem e fizerem até aqui, não tem problema se vocês não preencherem o inventário ainda, se forem deixar para preencher o inventário depois, tá bom? Para a gente é importante que vocês façam pelo menos até esse pedaço, para a gente já ver se não está dando nenhum problema com o cadastro de vocês, se não tem alguma alteração que a gente precisa pedir para o TI, tá bom? Lembrando de novo que essa página do pré-inventário ela não pode ser alterada depois. Então, vocês precisam colocar as informações corretas, tá? Feito isso, a gente vai para o inventário mesmo. Vai abrir aqui esse campo para vocês. Vocês vão clicar lá. E essa é a carinha que vocês vão ver para preenchimento. Vamos lá. Primeiro, é muito importante que vocês já vejam aqui nessa primeira página qual vai ser a abordagem que vocês vão fazer. Se vocês vão fazer só controle operacional, lembrando que controle operacional é obrigatório, ou se vocês vão querer fazer por participação societária também, tá? Colocar o organograma da empresa, lembrando que esse organograma, gente, não é um organograma de governança corporativa, tá? Não é a estrutura hierárquica de presidente, vice-presidente, diretoria. É o organograma da estrutura da empresa, tá? Então, matriz, controlada, unidade, é isso que a gente quer ver aqui. Para quem não tem nenhuma estrutura, é só a matriz mesmo, pode colocar um organograma só mostrando que só existe uma única estrutura, que é a matriz, tá bom? Só lembrando uma coisa que eu esqueci de mencionar. Para quem for fazer o inventário desagregado, for fazer um inventário por unidade, por empresa, abaixo do grupo, vai ter que clicar ali em estrutura, clicar na empresa e abrir um pré-inventário para cada estrutura, tá bom? É o mesmo processo que a gente está fazendo aqui agora para a matriz e vocês vão fazer isso para cada estrutura da organização. Enfim, continuando, colocou o organograma, agora a gente vai definir os limites operacionais do inventário de vocês. Lembrando que escopo 1 e escopo 2 são de relato obrigatório. Então, vocês têm que colocar para ter um inventário completo, vocês têm que contabilizar todas as fontes de emissão que são pertinentes ao negócio. Se tiver uma fonte de emissão que não é pertinente ao negócio de vocês, que não é material, vocês vão colocar não se aplica. Qual que é a diferença entre não contabilizei e não se aplica? Não se aplica quer dizer que aquela fonte não é pertinente ao negócio de vocês. Se vocês colocarem para escopo 1 ou para escopo 2 na abordagem de localização, não contabilizei, quer dizer que vocês não estão fazendo um inventário completo, tá? E isso vai colocar vocês como selo bronze. Então, a gente vai deixar bem claro aqui essa diferença entre não contabilizei e não se aplica. Se alguém não entender, pergunta aí no chat. A Jéssica me avisa e a gente explica de novo, tá bom? Definidos os limites operacionais, então, vocês vão colocar no escopo 1 o que vocês contabilizaram. No caso aqui de alfa, foi só emissões fugitivas. No escopo 2, o que é contabilizado. No caso aqui, só energia elétrica. Vocês podem ver que quem tiver dúvida do que são essas categorias, nesse izinho azul de informação, vocês têm uma descrição sobre o que é cada coisa. Aqui no escopo 2, um outro ponto de atenção a gente tem duas abordagens, né? A de localização, que é obrigatória, e a abordagem baseada na escolha de compra, para quem tem contrato ou compra REX. Que não ela é voluntária e para vocês poderem fazer ela, vocês precisam atingir alguns critérios, tá bom? Quem for fazer por abordagem da escolha de compra, não esqueça de selecionar esse campo aqui, tá? É importante.
E a mesma coisa em escopo 3. Escopo 3 é voluntário. Então, não tem problema se vocês colocarem não contabilizei, tá? Vocês podem se você só consegue monitorar uma categoria na sua empresa de escopo 3, pode reportar? Pode, não tem problema. Se você consegue duas, vai duas, três, enfim. Se você consegue todas, ótimo. Se não consegue, não tem problema. Se não tem informações completas, também você pode reportar o que você tem. É algo que você pode ir amadurecendo com o tempo. Definindo os limites operacionais, a gente vai para a aba de emissões por si só, né? Aquela que é realmente onde a gente vai reportar as nossas emissões. Carol. A diferenciação que eu preciso já fazer com vocês a gente tem duas abas aqui, ó, emissões desta estrutura e emissões de outras estruturas da organização. Qual que é a diferença entre essas abas? Para quem vai fazer o inventário desagregado, vai fazer um inventário por unidade, vai usar apenas a aba emissões desta estrutura. Por quê? Porque você vai abrir um inventário para cada unidade e vai preencher uma aba dessas em cada inventário dessas unidades, tá? Para quem for fazer o inventário agregado, ou seja, vai aglomerar todas as emissões num único inventário, a gente pede para preencher nas emissões desta estrutura só as emissões da matriz, né? A gente está falando aqui do grupo alfa, então eu preencho só as emissões do grupo alfa e o restante das emissões de todas as outras unidades e controladas e estruturas da organização, eu vou preencher nessa outra aba aqui de outras estruturas, tá? Aí eu somo tudo e vou colocar aqui. Então, estamos lá, emissões dessa estrutura. A gente tem aqui a primeira tabela, que é a tabela geral. Agora, na ferramenta, eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma aba para facilitar o preenchimento do registro público, que é essa abinha aqui, ó, consolidação para o preenchimento no registro público de emissões. Se vocês clicarem nela, depois de preencher tudo o que vocês precisavam, né, os dados para os cálculos da ferramenta, vocês vão ver que ela é muito parecida com o nosso registro público, tá? Ó, as tabelas são todas muito parecidas. Então, aqui vocês já conseguem pegar a informação consolidada para colar direto nas tabelas aqui do registro, do sistema. Então, vamos lá, né? Peguei aqui HFC 32, colei aqui, né? Coloquei um maisinho, selecionei o HFC 32, coloquei o valor, coloquei de abordagem de localização, de escopo 3. Todos esses valores eu vou copiar dessa primeira tabela na ferramenta, ok? Depois eu vou preencher por categoria de escopo. Então, por que é importante lá aquele 1.3 que eu falei, onde a gente define os limites operacionais? Porque as categorias que vocês colocarem contabilizei são as que vão aparecer nessas tabelas de desagregado por escopo, tá? Então, tem que lembrar de preencher isso lá. Se não tiver aparecendo uma categoria para vocês aqui nessa tabela, é porque vocês devem ter esquecido de definir os limites operacionais naquela primeira aba, ok? Um outro ponto de atenção aqui que a gente precisa ter é que os valores totais do desagregado por categoria têm que ser iguais ao da tabela principal, que é essa 2.1 aqui geral, ok? Preenchidos, né, os desagregados por categoria. Ainda tem a opção aqui embaixo, e aí já são campos voluntários, para quem quiser reportar gases não contemplados pelo protocolo de Kyoto, pode preencher aqui. Quem quiser registrar emissões fora do Brasil também pode preencher aqui. Um único campo que precisa ser preenchido, caso se aplique à situação de vocês, é o 2.7. Para empresas que têm na estrutura unidades com emissões maiores que 10 mil toneladas de CO2 equivalente, aí precisa preencher aqui qual é a emissão por unidade, tá bom? Para quem não se aplica, todos esses campos aqui são voluntários, não precisa preencher, do 2.5 ao 2.7, tá? Só essas tabelinhas aqui, e todas elas estão aqui na nossa ferramenta. Então, vocês vão ter aqui, ó, por categoria, as emissões conforme o que vocês preencheram. Tudo certo até aqui? Aqui é a aba que vocês vão realmente reportar as emissões da empresa,
Alguém ficou com dúvida sobre isso, sobre essa aba? Carol, Hum, surgiram algumas dúvidas esparsas de coisas um pouco anteriores que o pessoal foi lembrando. Uma coisa que só para retomar ali rapidamente sobre usuários, porque é uma dúvida frequente, né? tá. Às vezes a pessoa saiu da empresa e o e-mail que foi utilizado para cadastro era o e-mail dessa pessoa. Como faz para resgatar e como que a pessoa pode realmente entrar no cadastro de outra pessoa? Como funciona aí as pessoas e as atribuições lá de coordenador? Tá. Se só a pessoa que saiu da empresa tinha acesso e mais ninguém tem, eu vou pedir para vocês mandarem um e-mail para o ghg@fgv.br explicando a situação e falando o nome da pessoa nova que vai ser a responsável agora pelo preenchimento da empresa, telefone e e-mail, tá bom? Porque aí a gente deixa registrado que essa alteração foi solicitada e a gente vai fazer essa alteração. Para quem consegue entrar no sistema, porque tem mais usuários cadastrados, você mesmo, se tiver a função de coordenador, consegue excluir e adicionar novos usuários, tá bom? É assim que faz então. Para quem não consegue entrar, manda um e-mail para nós solicitando essa alteração. Perfeito. Outra pergunta aqui é o que o sistema resgata, né? Se eu vou fazer o inventário de 2020 agora, eu vou ter que cadastrar cada uma das minhas lá na estrutura, minhas controladas de unidades que eu já cadastrei no ano passado de novo, e no número 1 lá, limites, né? Que ele resgata tudo que eu fiz no ano passado? Tá. Para o que você já fez, as estruturas ele resgata, você não precisa cadastrar de novo. No limite, agora eu não tenho certeza se ele resgata. Eu acho que não, eu acho que vocês precisam colocar de novo, mas eu não tenho certeza. Essa eu vou ficar devendo uma resposta mais concreta. Outra dúvida, então a gente vê isso e manda para vocês, quem que mandou mesmo essa pergunta? Isso, Acho que é pergunta Flávia. depois que eu dou uma olhadinha e respondo, porque agora eu não tenho certeza se os limites ele resgata tudo que já foi preenchido. Eu Isso, acho que não, que é para não gerar dúvida, porque o inventário tem diferença de um ano para o outro, mas eu não tenho certeza. perfeito. Tem uma outra perguntinha que eu posso fazer um inventário desagregado, porém agregando 2 ou mais controladas? Né? Por exemplo, eu tenho 8 controladas, mas quero desagregar para ter apenas 2 inventários distintos. Tem como fazer esse jogo aí de desagregado, agregado? O que a gente chama, né, de agregado e desagregado? Gui, quer se manifestar? Pode ser. Dá para fazer sim. Você pode, por exemplo, querer fazer só o inventário de uma unidade desagregada ou de uma empresa controlada, não tem problema. Aí você clica, né, na parte de estrutura que a Carol mostrou. Você clica ali naquela unidade que você quer desagregar e abre só o inventário dela, tá? Aí, obviamente, o restante vai ficar agregado no resto do seu inventário, tá bom? Mas Tem uma outra perguntinha aqui da Nayade, eu não li ela aqui anteriormente, vou ler agora, que é, em relação às emissões de escopo 2, escolha de compra, que não é de relato obrigatório, sim, não é de relato obrigatório. Essas emissões também precisam ser verificadas ou estarem na declaração de verificação, no caso do inventário completo e verificado, selo ouro. A gente vai falar um pouco mais de verificação lá na frente, mas se vocês quiserem já responder agora nesse contexto de selos, a gente já responde. Posso responder, sim, precisa ser verificado, né? Então, as emissões de escopo 2, elas são obrigatórias, então se você opta por uma abordagem, mesmo que seja uma abordagem de escolha de compra, que é voluntária, no momento em que você opta por inseri-la no seu escopo 2, você precisa verificar todo o seu escopo 2 e precisa, então, verificar tudo, tá? Então, precisa entrar na declaração de verificação também. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui do Breno, né? Ele pergunta sobre as emissões de GE não Kyoto de escopo 2, se é obrigatório o relato.
Eu acho que a gente vai falar disso aqui, Breno, um pouquinho, mas na frente ali, quando a gente falar de gás não Kyoto. Ou se a Carol já quiser também falar agora. Eu já tinha falado, na verdade, né? Gases não Kyoto não são de relato obrigatório, tá? Para vocês, quem quiser relatar, pode vir aqui nesse campo 2.5 e colocar aqui manualmente os gases que quiserem relatar, ok? Mais alguma Perfeito. dúvida? E aí, Isa, a gente te responde sobre a sua pergunta específica ali do sistema, como o sistema vê a informação anterior do ano passado em limites, por e-mail que a gente vai dar uma checada ali na programação, tá bom? E teve uma perguntinha ali do Fernando. O Fernando estava me mandando algumas perguntas privadas, só para responder, tá, Fernando? A ferramenta de cálculo é atualizada ano a ano, de fato, tá? Então, é bem importante que, se você, inclusive, né, for fazer um inventário retroativo, né, você vai fazer o de 2018, que você use também a ferramenta de cálculo de 2020, tá? Então, sim, use sempre as ferramentas atualizadas, elas estão lá no site para você baixar, tá? O RPE tem alguns ajustes pontuais também de programação, enfim, mas a gente está sempre atualizando, se tiver alguma mudança específica, a gente fala com vocês, mas ferramenta de cálculo sempre use a mais recente. Mais alguma dúvida ou podemos seguir? Acho que só para... tem uma última pergunta aqui da Patrícia, antes da gente seguir já para o próximo. Se a empresa possui hidrelétricas acima de 30.000 megawatt-hora, se a gente poderia reportar o CO2 com o fator de emissão zero, energia renovável, ou deveríamos considerar o fator de emissão da rede? Escopo 2. Vocês querem responder? A gente vai falar já já sobre abordagem de escolha de compra e a gente pode chegar nisso, né? Lembrando que a abordagem de localização, que aqui usa o fator da rede, é de reporte obrigatório. Então, para localização, todo mundo vai usar o fator da rede. Só para complementar a pergunta a sua resposta da pergunta da Patrícia, então, se uma empresa possui uma hidrelétrica, ela está gerando energia, né? Isso deveria entrar no escopo 1 dela, mas como a gente considera hidrelétrica 100% renovável, independente da potência instalada, ok? Você vai ter o fator de emissão zero, tá? Então, não vamos, só para a gente fazer essa distinção, né? O que é o seu escopo 1, que é a geração que você mesmo tem. Então, se a empresa possui uma hidrelétrica, essa emissão não precisa ser contabilizada na combustão estacionária dela, independente da potência instalada, tá? Agora, se você está comprando, na abordagem de escolha de compra, energia de uma hidrelétrica, aí é o seu escopo 2, escolha de compra, e aí também é independente da potência instalada. A gente, no programa, considera fator de emissão zero de qualquer jeito, tá bom? Perfeito, pode seguir, Carol. Tá. Feito a parte de relato das emissões, a gente vai aqui para a aba 3 de métodos. Essas 3 primeiras abas, limites, emissões e métodos, elas são obrigatórias, tá? Essa terceira, se aplicável. Essa daqui é para reportar quem fizer uso de método, ferramenta ou fator de emissão diferente do que a gente oferece na ferramenta de cálculo do GHG, tá? Então, para quem tiver um fator de emissão mais específico e quiser usar, para quem tiver uma ferramenta do seu setor específico, pode utilizar? Pode. Essa é uma dúvida que surge bastante. Eu tenho um fator calculado aqui na minha empresa mesmo e ele é bem mais específico do que o de vocês. Posso usar? Pode, não tem problema. Mas tem que relatar nessa aba 3, ok? Já as duas últimas abas, que é a 4 e a 5, né, elas são de relato voluntário, tá? São o que a gente chama de abas de campos qualitativos também. Então, nessa aba 4 é que vocês vão poder relatar as iniciativas que vocês estão tendo,
indicadores sobre performance, o que vocês têm feito para a gestão das emissões da organização, quais são as estratégias e projetos que vocês têm, informações sobre contratos, incertezas, exclusões e outras características da elaboração do inventário, porque é importante sempre a transparência, é um dos pilares que a gente tem no método do GHG. Então, se você não tem certeza sobre uma fonte, fez uma estimativa ou excluiu uma fonte porque ela não tinha aquele mínimo de 5% de relevância, vocês têm que relatar aqui nesse 4.5, tá? Aqui, nesses 3 últimos itens, é onde vocês vão poder colocar a abordagem baseada na escolha de compra. Para quem selecionar lá na aba 1, que vai fazer por escolha de compra e exclusivamente para quem selecionar, ok, pessoal? Aí vai colocar aqui as informações sobre essa energia elétrica consumida, tá? Lembrando que para fazer a abordagem baseada na escolha de compra, a gente tem uma nota técnica que fala sobre isso, a gente tem alguns critérios de qualidade que precisam ser atingidos para vocês demonstrarem esse consumo, tá? Então, para quem conseguir atingir esses critérios, é aqui que vai poder reportar essa abordagem. Quem tiver autoprodução, que nem o Gui falou, né, da pergunta que tivemos aí, de energia de fonte renovável para consumo próprio, vai colocar aqui também, nesse 4.8. E quem tiver estoque de carbono, vai colocar no 4.9, tá? Já na aba 5, a gente está falando sobre geração de créditos de carbono. Então, se vocês têm projetos de geração de créditos de carbono ou de venda de créditos de carbono, é aqui que vocês vão relatar. Lembrando que o GHG não trabalha com emissões líquidas. Então, vocês não vão descontar isso lá na aba 2 quando vocês forem reportar as emissões de vocês, tá? É aqui nessa aba 5 que vocês vão poder relatar esses projetos. Terminado de preencher todos os campos que são relativos à organização de vocês, vocês vão vir aqui no cantinho e enviar para a Desk Review. Para quem não vai fazer verificação por terceira parte, vai enviar para a Desk Review e é isso. A gente aqui da equipe do GHG vai fazer um Desk Review simplificado e se tivermos dúvidas, se a gente precisar pedir alguma alteração, esclarecimento, a gente entra em contato com vocês. Para quem for fazer verificação por terceira parte, quando clicar nesse botão enviar para Desk Review, esse inventário vai direto para o verificador que vocês cadastraram ali no pré-inventário. Para o verificador fazer o Desk Review de vocês e inserir a declaração de verificação, tá? Lembrando de novo que o verificador do pré-inventário tem que ser o verificador líder que vai assinar a declaração de verificação. Aí esse verificador vai inserir a declaração no sistema e vai finalizar o inventário que vai chegar também para a equipe do GHG, tá? Alguma dúvida até aqui sobre o preenchimento do sistema? É só isso que vocês têm que preencher, tá? Apertou o botãozinho de enviar para a Desk Review, vocês terminaram. Só para mostrar mais uma coisinha aqui para vocês, aqui em cima tem o inventário preliminar. Quando vocês forem preenchendo as informações, vocês conseguem baixar o PDF do inventário preliminar de vocês, tá? Por que é preliminar? Porque o inventário final só é publicado no dia do evento anual, lá no nosso site, que é na área pública do Registro Público de Emissões. Mas para quem precisar ver o PDF antes, com a marquinha d'água de inventário preliminar, pode baixar aqui nesse botão, tá? A gente tem mais alguma dúvida, Gé? Porque essa parte eu encerrei. Perfeito, Carol. Acho que as dúvidas que a gente tem aqui são dúvidas, assim, não exatamente sobre preenchimento, algumas outras, mas eu acho que dá tempo aqui da gente explorar um pouquinho, né? Uma das perguntas que surgiram, né? Eu poderia... eu preciso fazer o relato de resíduos sólidos de construção, pedaço de tijolo, resto de demolição, é necessário lançar no GHG? Digo isso por conta da decomposição desses materiais, porque gera metano. E também na mesma linha, resíduos de ferro, plástico, deveriam ser lançados no GHG? Sobre essa pergunta, né? Assim, eu posso até também dar uma ajuda aqui.
Você, é claro que é importante você compreender se isso faz parte do seu escopo 1 ou se é do seu escopo 3, ou seja, se uma outra organização vai tratar esse seu resíduo, ou se você vai fazer uma disposição desse resíduo em aterro sanitário, isso vai entrar no seu escopo 3, tá? Então, se é necessário lançar ou não, depende do que você está falando exatamente. Se é para ter um inventário completo, se é escopo 3, não é necessário para que esse relato não é necessário para que você tenha um inventário completo, tá? Porque ele vai fazer parte do seu escopo 3, que não é obrigatório. Se você acha que essa é uma fonte de emissão importante, pensando estrategicamente, né, é importante relatar, e nós sabemos que a gente incentiva aqui que as empresas façam calculem o seu escopo 3, lá na ferramenta tem realmente lá uma forma de você calcular a gravimetria ali, colocar alguns materiais, mas você pode fazer esse cálculo de uma outra forma também, para fazer essa estimativa do que compõe o seu resíduo, qual que vai ser a emissão, tá? Então, ser necessário ou não depende realmente do seu objetivo do inventário, para que você vai utilizar esse inventário de fato, e o que você espera, se vai ser verificado ou não, que categorias você quer entrar na qualificação, tá, desse inventário. Tem uma outra pergunta aqui, que é se a empresa presta serviços dentro da estrutura de um cliente. E aí, nessa estrutura desse cliente, ela vai utilizar consumo, né, ela vai usar energia elétrica. Ela contabiliza essa energia elétrica? Como que ela contabiliza? Eu acho que é mais ou menos essa pergunta, se vocês quiserem responder. Desculpa, deixa eu só fazer uma pergunta, Jéssica, por favor. A pergunta foi, por exemplo, se eu vou fazer um trabalho, um serviço numa estrutura de um cliente e eu vou demandar energia elétrica, eu vou usar energia elétrica nesse cliente. Eu faço o relato dessa emissão, como que eu contabilizo isso? Ou se eu contabilizo de fato essa energia? Tá. Se você está adquirindo energia de um terceiro, né? Se você não está gerando a energia, se você está adquirindo, isso entra no seu escopo 2, tá? Aquisição de energia elétrica. Se é da rede ou se é de um terceiro, não importa. Ele entraria como seu escopo 2, ok? Então, teria que relatar assim, mas como seu escopo 2. Talvez só complementando a questão do aterro sanitário, Jéssica, a resposta que você deu é isso mesmo. Só complementando para lembrar que se for o material inerte, né, que não decompõe em aterro sanitário, não vai emitir metano, gás de efeito estufa, e aí você também não precisa relatar. Então, na nossa ferramenta você consegue colocar qual que é a composição do seu resíduo, e se você inserir esse tipo de resíduo ali, que é um material inerte, ele vai te dar 0 emissão para esse tipo de material. Exatamente. E aí, Rafa, eu vi aqui sua retificação, vale realmente ver o que tem nesse resíduo. Se tiver, enfim, resíduo de madeira, se tiver alguma coisa misturada aí nesse resíduo inerte, pode ter algum tipo de emissão. Vale colocar lá o percentual e ver qual que é essa emissão. Tem uma outra pergunta aqui, que na verdade é mais acho que um desabafo aqui, né, sei lá, que é sobre o reporte de energia na modalidade de escolha de compra, né? As empresas continuam tendo alguma dificuldade aí de conseguir declarações junto às concessionárias. Como que isso tem acontecido? Se tem alguma orientação para facilitar esse processo? Se a gente tem acompanhado um pouco disso? E provavelmente se pode falar um pouco sobre isso. Sim, obrigado pela pergunta aí. Bom, até o momento o programa aceita 2 tipos de evidências, né? Instrumentos comprobatórios. Um é o certificado de energia renovável e outro, de fato, é o contrato, né, de compra de energia associado a essa declaração mencionada na pergunta. A gente tem recebido, sim, de outras empresas essa informação da dificuldade, às vezes, de conseguir essa declaração junto a concessionárias ou comercializadores, e a gente está aberto a discutir com as empresas
para o próximo ciclo, para os próximos ciclos, a gente consegue inserir outro tipo de instrumento comprobatório também como aceitável. Mas para esse ciclo, até o momento, a gente só tem esses dois tipos de instrumentos, sim. Ou o certificado de energia renovável, que é um, e o outro é o contrato, né, propriamente dito, de compra de energia renovável, associado a uma declaração de quem está vendendo essa energia. Então, até o momento, não temos outros tipos de instrumentos, mas a gente está aberto para dialogar com os membros para ver se a gente consegue incluir alguma coisa para o próximo ciclo. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui sobre, aí, Carol, sobre preenchimento. Se a gente tem uma atividade realmente de mitigação, emissão evitada, onde que eu coloco essa informação aí no RPE para entrar no meu inventário, no PDF? Entra no item 5.2, a gente coloca no item 4. Tá. Essa aba 5, ela é quantitativa também. Então, aqui vocês conseguem colocar... Deixa eu ver se eu clicar o que vai estar aqui, ó. Então, vocês conseguem colocar, né, qual é o projeto, tipo, quantidade que foi. Mesma coisa aqui para redução. Então, vocês conseguem colocar quantidade reduzida de toneladas de CO2 equivalente. Se for um projeto de redução de emissões de mitigação mesmo, a gente vai pedir para vocês colocarem aqui na aba 5. Na aba 4, são campos qualitativos. Então, vocês podem descrever os projetos que vocês têm. Não tem problema vocês fazerem tanto na aba 4 quanto na 5. Na aba 4, vocês podem fazer a descrição desses projetos e na aba 5 vocês vão colocar em valores. Ok? Perfeito aí, né, Sofia? Onde você coloca quantitativo, se você encara aquilo como um projeto, inclusive se gera crédito de carbono e tal, no 5, sobretudo, e no 4 você pode fazer uma descrição aí sobre isso. Inclusive, depois, provavelmente, vou pedir até para o Gui dar uma reforçada aí no nosso campo 4, como ele é bem importante para a leitura no inventário e tal, né? Tem uma outra perguntinha aqui que o Diogo teve um probleminha na conexão. Carol, se a pessoa ela não vai fazer auditoria, ela terminou de preencher tudo, que botão que ela clica? É o Desk Review? Isso. Quem terminou de preencher as 5 abas do inventário, clica aqui, enviar para Desk Review. E aí é esse o processo, tá? A equipe do GHG vai receber o seu inventário, vai fazer o processo de Desk Review simplificado. E se a gente tiver alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, a gente entra em contato com vocês. Se a gente não entrar em contato, é porque está tudo certo. Nos vemos no evento anual com o inventário finalizado. Perfeito, Carol. Acho que a gente pode seguir, então. Então, eu vou voltar aqui a palavra para o Gui, para a gente fazer um resumão dos pontos de atenção para o preenchimento. Tá. Obrigado, Carol. Esses últimos slides, na verdade, é algo que a gente vai compartilhar com vocês, né, quando a gente for compartilhar a apresentação. É como se fosse um checklist para vocês verificarem se vocês estão entendendo exatamente tudo o que precisa ser entendido antes de mandar para a gente o inventário. Ou se vocês estão fazendo tudo o que a gente pede, né, para que o processo corra bem. Então, vai ficar mais para registro de vocês, né? Mas eu vou mencionar cada um deles bem por cima, e aí a gente vai respondendo também dúvidas sobre cada um desses itens, né? Então, eu vou falar primeiro sobre cadastro, depois a parte de usuários, estrutura e para inventário, né? Que são os campos que você preenche antes de preencher o seu inventário, né? E depois, no próximo slide, eu vou falar sobre coisas associadas ao inventário propriamente dito, né? Então, no cadastro, o que a gente viu nessa apresentação? Lembrar vocês de fazerem o quanto antes a adesão no Registro Público de Emissões, para já ter o seu cadastro ali inserido para o ciclo 2020. Então, mesmo que você ainda esteja analisando o contrato, né? O seu jurídico ainda esteja analisando, pode já entrar no sistema, só clicar ali em fazer a adesão ao ciclo 2020 para já deixar o seu cadastro totalmente em ordem. Tá? Obviamente, a gente pede que todo mundo
dentro do possível, de andamento ao processo contratual, né? Se o contrato não está com vocês, de verificar se já dá para mandar de volta para a gente, né? Dar aquela famosa cobrada no jurídico. E se tiver com a gente também, pode mandar um e-mail para a gente passar o status do processo aqui na GV. Tá? Muito importante no cadastro, e é uma coisa que a gente, parece ser meio banal, mas uma coisa que a gente cobra muito das empresas já mais perto do evento anual, a gente está querendo evitar isso, é justamente da gente ter a logomarca de vocês atualizada, né? E no formato vetorizado. A gente colocou aí 2 extensões, né? .eps e .ai, que são extensões comumente utilizadas para formato vetorial. Tá? Então, lembrem de entrar no cadastro e inserir a sua logomarca atualizada no formato vetorial. E aí, muito importante, para quem for fazer ciclo retroativo, né? Inventário de anos passados, não é no campo de aderir ao ciclo, né? Naquele campo geral, onde você vai clicar para aderir ao ciclo 2020, como a Carol mostrou. Não é lá, é mais para frente. Quando você for ver quanto vai ser o valor da adesão, ali você tem a opção de clicar em anos anteriores e lá informar que você quer fazer um inventário retroativo. Então, não é para aderir a um ciclo retroativo na primeira página, ok? Se alguém ficou com dúvida sobre isso, manda no chat que a gente mostra para vocês onde estão essas diferentes opções, tá? Jéssica, tem alguma dúvida sobre essa parte de cadastro aí com você? Específica de cadastro, não, Gui. Tá, então acho que é isso mesmo. O pessoal tinha... Pode falar. Tá, eu vou seguir para essa parte de usuário, estrutura e pré-inventário, né? Então, a Carol mostrou ali que tem que cadastrar quem que vai ser o coordenador geral, quem que vai ser o coordenador, quem que vai ser assistente, se tiver, e quem que vai ser o verificador, se tiver. Aí, um ponto que muitas vezes as empresas erram é colocar mais de um coordenador geral, tá? É para colocar só um coordenador geral. Se outras pessoas na empresa quiserem ter as mesmas atribuições que o coordenador geral, é só colocar como coordenador, ponto. Pode ter 3, 4, 5 coordenadores, mas só pode ter um coordenador geral. Por que isso? Porque só pode ter um nome ali no topo do inventário, que é o responsável pela publicação. Tá? Se você colocar mais de um coordenador geral, o sistema aleatoriamente vai pegar uma dessas pessoas e vai colocar ali como responsável pela publicação. E aí é sempre a pessoa que vocês não querem que esteja lá, né? Parece a lei de Murphy, mas é verdade, a gente tem bastante erro em relação a isso. Então, é para cadastrar só um coordenador geral. Tá? Na aba de estrutura, lembrar de cadastrar todas as unidades ou empresas controladas que vão entrar no inventário, ou seja, que vão entrar nos limites organizacionais do seu inventário. Tá? Para aquelas empresas que vão fazer um inventário para cada unidade ou para cada controlada, né, vai ter que abrir um inventário específico para cada uma dessas unidades ou controladas. É só clicar no nome da estrutura que vai abrir para vocês, né, as demais abas para essa estrutura, e aí essa estrutura é como se ela ganhasse vida própria. Ela vai ter a sua própria aba de inventário, ela vai ter a sua própria aba de pré-inventário, vai ter que mandar para Desk Review, vai ter que fazer todo o processo quando vocês fazem o inventário desagregado, ok? E aí, na aba para inventário, lembrar de cadastrar ali o verificador que, de fato, será o auditor líder do processo de verificação, né? E que, de fato, vai assinar a declaração de verificação, ok? Porque não pode colocar lá o nome de um outro auditor e depois ter um auditor líder assinando a declaração de verificação que, portanto, não está cadastrado. Esse tipo de coisa a gente levanta no Desk Review e aí dá um belo de um trabalho para conseguir mudar isso no sistema. A gente tem que acionar o TI e demora um tempo. Então, a gente pede que já cadastre, já a priori o cadastro seja feito para aquela pessoa que de fato vai fazer a verificação. Tá? Alguma dúvida sobre essa parte, Jéssica? A gente pode seguir. Sim, tem algumas dúvidas aqui, Gui. Em relação à estrutura, se eu tenho controladas que não vão ser inventariadas, eu não vou fazer cálculo, nada.
eu preciso incluí-las na estrutura organizacional? Tá, é bem importante, né? Se no momento em que você definir, né, os limites organizacionais do seu inventário e você perceber que você tem controle sobre uma determinada empresa controlada, né? Essa empresa tem que entrar no seu inventário. Se ela não entrar, o seu inventário ele é parcial, ele não é completo, tá? Então é bem importante isso. Então, se toda a estrutura hierárquica abaixo da sua organização precisa entrar no seu inventário. Se não entrar, ele é incompleto, tá? O Gui, só para complementar a sua resposta, mesmo que você vá fazer um inventário incompleto e não vá inventariar as emissões de uma das estruturas, você pode cadastrar essa estrutura, pode e deve, na verdade, né? Lá na aba de estrutura, tá? Só para deixar claro para quem for abrir o inventário, o PDF do inventário de vocês depois no registro público, quais são as estruturas que realmente estão abaixo da matriz. E aí, depois no pré-inventário, vocês colocam quais foram as fontes ou estruturas que foram omitidas para o inventário ser incompleto. É isso aí. Lembrando que para você definir, né, o que entra no seu inventário, né, que é o primeiro ponto ali do seu trabalho, né, você vai ter que definir os limites organizacionais do seu inventário. E aí, se você optar pela abordagem, né, de consolidação, que é, na verdade, obrigatória, né? Então todo mundo vai ter que fazer, que é controle operacional. Se você tem controle operacional sobre essa empresa controlada, ou seja, se você tem a capacidade de determinar políticas, estratégias e por aí vai, dessa empresa controlada, ela necessariamente tem que entrar no seu inventário na abordagem de controle operacional, ok? Tem uma outra perguntinha aqui, um pouco mais relacionado a cadastro, Caroline, né? Se você entrou agora aí, né, e está pendente no sistema, é porque realmente você, mesmo que você fez todo o processo, você deu a entrada aí. A gente vai aprovar, tá? Para você começar a preencher, tá? A gente já aprova aí para você começar o preenchimento. Joyce, desculpa, você fez a pergunta privada, mas vou colocar aqui, vou responder aqui para todo mundo. Vai que outra pessoa tem essa dúvida. Se você é a única pessoa que vai ser responsável por todo o processo, tudo bem também. Você entra como coordenador geral e faz todo o preenchimento, tá? Se não vai ter mais nenhum outro nome no inventário, também. Você só preenche com o seu nome, tá? O Wagner fez uma pergunta sobre verificação, né? Se o auditor líder é alguém da empresa. Não, ele é de terceira parte, mas acho que vale aqui dizer que é o auditor líder e se ele é isento, né? Precisa ser alguém isento. É isso mesmo, né? Então, aquelas empresas que optarem pela verificação, né? Que não é obrigatória, mas aquelas empresas que quiserem fazer a verificação do inventário, elas vão contratar uma empresa de auditoria e essa empresa de auditoria vai alocar um auditor que faz parte, né, do corpo técnico dessa empresa de auditoria, que é isento, né, que não tem conflito de interesse e que vai fazer o trabalho como um auditor de terceira parte independente. Então, ele não é da sua própria empresa. Tá. Tem uma outra pergunta interessante aqui, que é assim, sobre autoprodução e algumas outras complexidades um pouco aqui. Em relação à autoprodução de energia renovável, a gente tem uma usina eólica para a geração de energia para o nosso consumo. Porém, envolve a transmissão de energia e a usina tem um outro CNPJ, é uma filial. Mesmo assim, podemos considerar a emissão zerada para escopo 2? Eu acho que, de repente, a gente pode conversar sobre essa dúvida mais para frente, né? Só lembrando que se você tem autoprodução de energia, se essa autoprodução está acontecendo dentro dos limites organizacionais do seu inventário, né? Você vai ter que relatar isso como escopo 1, combustão estacionária. Se for uma autoprodução de energia renovável, eólica, por exemplo, não precisa entrar
porque a gente considera como renovável. Então, isso não vai aparecer no seu escopo 1. Se for, por exemplo, né, combustível fóssil, que está sendo queimado, aí vai entrar no seu escopo 1 como combustão estacionária, ok? Aí tem algumas especificidades, se você está adquirindo ou não essa energia de uma outra empresa que não faz parte do seu inventário, né, do seu grupo. Aí isso poderia entrar no seu escopo 2. Então, tem que entender um pouquinho melhor se você está adquirindo mesmo de fato essa energia de alguém que não está dentro dos limites do seu inventário, ou se você está autoproduzindo de uma unidade que faz parte, que está incluída no seu inventário. De repente, a gente pode olhar para esse caso específico, se você quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail, a gente dá uma olhada para esse caso específico, como é que a gente pode resolver da melhor forma possível. Beleza. Aí, Grazi, manda um e-mail para a gente no GHG e a gente vê direitinho, tá? Seu caso. Pode seguir, Gui. Ah, peraí, tem uma nova mensagem aqui. Ah, é isso mesmo. Pode passar para o próximo slide, então, por favor. Aqui são 13, né? 13 pontos de atenção para toda a parte de inventário e verificação. Então, vou passar rápido por eles e a gente depois responde dúvidas. Lembrando que o primeiro passo é definir se você vai fazer por meio da abordagem de consolidação de controle operacional ou controle operacional mais participação societária. Então, como a Carol falou, controle operacional você sempre vai ter que fazer. Você sempre vai ter que relatar as emissões daquela estrutura que você controla operacionalmente. Algumas empresas ainda querem olhar para aquelas estruturas que ela não controla, mas que ela tem parte da propriedade, né? Ela tem uma participação societária. Isso pode ser interessante para fundos de investimento, bancos, empresas que têm muitas ações, são proprietárias, né? Tem participação societária em várias outras estruturas. Tá? Organograma, ele indica a relação hierárquica de todas as estruturas que estão dentro do seu inventário. Então, não é presidente, diretor, gerente, né? Não é isso, mas é matriz, unidade, controlada, controlada da controlada, unidade da controlada, né? Esse tipo de organograma que a gente quer. Tá? E é muito importante, né? Para as categorias de escopo 1, 2 e 3, lembrar que qual é a diferença entre não contabilizei e não se aplica. Tá? Não contabilizei você tem a fonte, mas não fez o cálculo. Não se aplica você não tem a fonte. Okay? Então, para escopo 1 e escopo 2, que são 100% obrigatórios, se você não contabiliza uma fonte que você tem, o seu inventário é incompleto. Tá? Obviamente, se você não contabiliza uma fonte porque ela não se aplica ao seu negócio, isso não importa, porque você não tem essa fonte de emissão. Tá? Ponto 5, não esquecer de relatar emissões biogênicas. Todo mundo que usa etanol, que usa biodiesel, e por aí vai ter emissões biogênicas. Então, praticamente todo mundo tem emissões biogênicas e é importante não esquecer de relatar a parte nos campos específicos do registro público de emissões. Tá? E aí um ponto, né? O ponto 6 foi salientado pela Carol durante a apresentação. Os totais gerais, né, que estão no campo 1, né, que daí a gente está falando por escopo e por gás, devem ser exatamente iguais aos totais por categoria, escopo 1, 2 e 3. Né? A informação é relatada duas vezes, uma por gás de efeito estufa e outra por categoria de emissão. As informações finais, né, os totais, eles têm que ser exatamente iguais, senão o sistema não aceita e não permite você enviar o inventário para desk review. Então, tem que sempre ver se uma coisa está batendo com a outra. Tá? Ponto 7. Os campos 2.5 e 2.6, emissões de gases não Kyoto e emissões de outros países são de preenchimento voluntário. Não precisa, não entra no total dos escopos. Já o campo 2.7 é obrigatório quando aplicável. Tá? Aba 3, né, o preenchimento é sempre obrigatório se você foge do comum. Se você não usa os fatores de emissão recomendados pelo programa. Se você usa um fator de emissão mais específico para você,
mais preciso, mais detalhado, você tem que inserir esse fator de emissão na aba 3, tem que deixar lá pontuado qual foi o fator de emissão que você usou. Tá? Abas 4 e 5 são de preenchimento voluntário. De fato, a gente gostaria de ver mais empresas preenchendo a aba 4. A aba 4 vai falar como que a empresa está fazendo a gestão de suas emissões. Ou seja, né, o inventário é o primeiro passo, que é a fotografia, o diagnóstico, e aí a gente quer saber como é que vocês estão tratando essa questão. Aquelas empresas que têm projetos de mitigação, eficiência energética, eficiência na logística, que reduz a emissão, pode colocar isso, são campos qualitativos. Tá? E lembrando também que no ano passado, durante o evento anual, né, a gente teve um painel temático onde a gente selecionou empresas, membro do programa, que prepararam informações interessantes nesse campo 4, na aba 4, mais especificamente no campo 4.3, indicando como fizeram a sua gestão das emissões. Esse ano a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ter um comitê de especialistas que vai olhar para os campos 4.3 de todos os membros e escolher ali as informações mais interessantes, né? Aquelas empresas que estão fazendo a sua gestão de emissões de uma forma mais detalhada para se comunicar durante o evento anual, e aí a gente vai ter o mesmo painel temático durante o evento anual, onde essas empresas selecionadas vão ter a oportunidade de compartilhar, né, a sua gestão. Ok? Ponto 11, verificação. Tem que usar o modelo de declaração que a gente indica. Então, ele é obrigatório, ele está disponível no nosso site. É o modelo que o auditor líder vai preencher e assinar. Não pode ser um modelo específico da empresa de verificação, não pode ser um modelo específico de vocês, tem que ser a declaração do programa, porque lá a gente tem todas as informações que são relevantes para serem comunicadas para o público em geral, sendo auditadas. Então, é importante usar o modelo de declaração mais atual, que é o que está no nosso site, né? Ponto 12. Nessa declaração de verificação, os valores ali mencionados têm que estar exatamente iguais aos valores, obviamente, do inventário, né? Mas, mesmo assim, existem bastante empresas que ainda cometem alguns erros. Então, tem que ficar de olho para ver se, de fato, o que está na declaração são valores, né, de emissão exatamente iguais àqueles que estão no seu inventário. Senão, isso a gente vai barrar no Desk Review e vai ter que refazer a declaração, vai ter que dar uma ajustada nessa declaração. Tá? E aí, lembrando, né, por fim, que na verificação o auditor líder é, de fato, quem faz a revisão e quem faz o trabalho de verificação. Então, tem que cadastrar no sistema, como auditor líder, a pessoa que vai fazer o trabalho de fato, né? A pessoa que vai assinar a declaração de verificação. Esses eram os pontos. Tem algumas dúvidas? Algumas perguntas, Jéssica? Não, Gui, eu estou respondendo algumas perguntas pontuais aqui do pessoal, acho que está indo bem. Se eu não estiver respondendo alguma, pessoal, pode colocar aqui, que daí a gente coloca aqui na mesa. Tá bom? Tá bom, vamos continuar então, mas podem ir deixando essas dúvidas no chat que a gente responde, ou a Jéssica responde aí no escrito mesmo, ou ela pede para eu responder aqui na fala. Aí, deixou alguma pergunta no começo da apresentação e a gente não respondeu, pode copiar e colar a pergunta aí no chat que a gente tenta responder, tá? Então, agora é a parte de dúvidas até aqui. Bom, eu já adiantei, né? Pelo que a Jéssica falou, as dúvidas já foram sanadas, então a gente pode passar. Pode passar para o próximo slide, Carol. Tá, né? Algumas excepcionalidades que a gente tem esse ano em função da crise do Covid-19, né? Então, a gente entende das implicações que isso tem para todas as empresas e a gente é muito em contato com vocês, das comunicações que a gente recebeu, né? Dos pedidos, as solicitações que recebemos semanas, a gente
fez 2 concessões que eu vou mostrar mais para frente, né? Então, isso já foi comunicado. Pode passar, Carol. A gente já comunicou a primeira alteração no cronograma, então a gente está dando um mês a mais para vocês preencherem o inventário e enviarem essa informação para a gente. Então, a data limite, que sempre é final de maio, agora foi para final de junho. Então, vocês têm aí um mês a mais para preencherem o inventário e enviarem para a gente já tudo pronto até o final de junho, tá? Então, até esse momento também tem que ter sido terminada a verificação. Então, para aquelas empresas que fazem verificação, também tem que estar tudo pronto já, né? Antes dessa data, porque vocês têm que submeter já um inventário verificado para a gente. Isso implica numa adiação também do evento anual do programa. Então, a gente normalmente tem um evento anual em agosto acontecendo, né, meados de agosto. Então, como a gente empurrou a data de envio das informações um mês, a gente também postergou a realização do evento anual em um mês. Então, dependendo de como a gente, como estaremos em relação à crise do coronavírus em setembro, a gente tem um evento presencial com outro formato, né? Mas ele vai acontecer em setembro, tá bom? Essa é a primeira alteração que a gente fez, né? Pode passar para o próximo slide, Carol, por favor. Então, já falei, né? A postergação do prazo para 30/6. E aí a questão da verificação. Então, a gente recebeu várias solicitações de empresas de verificação e também de membros, indicando da impossibilidade da realização de visitas, né? De auditoria. A gente entende, né? Muitas empresas estão paradas, muita gente está trabalhando de casa. A gente entende também que as medidas sanitárias impedem muitas empresas de terem seus colaboradores viajando pelo Brasil para fazer auditoria ou para participar do processo de auditoria. Então, a gente desobriga, né, esse ano, visitas em loco, né? O que significa que a empresa de auditoria não precisa fazer a visita de auditoria desde que ela consiga garantir todos os outros critérios, requisitos estabelecidos nas especificações de verificação do programa. Então, a empresa de auditoria vai ter que ter isso registrado na declaração, né? É muito importante que na declaração de verificação ela aponte isso, tem um campo específico para isso. Ela vai apontar essa limitação, ela vai apontar que ela não fez as visitas e qual foi o procedimento que ela adotou para conseguir garantir a qualidade das informações verificadas, tá? Então, se foi feito videoconferência, se foi feito algum tipo de trabalho remoto, qual foi o procedimento que a empresa de auditoria adotou para conseguir garantir todos os demais critérios e requisitos das nossas especificações de verificação, tá? E aí, muito importante, caso não tenham sido feitas as visitas que as especificações pedem, né, o nível de confiança do inventário vai ser limitado, tá? Então, só para relembrar, né, o processo de auditoria ele pode assegurar um nível de confiança razoável, que é o melhor nível de confiança, ou limitado, que é um nível de confiança inferior ao razoável, mas ainda assim mais do que suficiente para garantir o selo ouro. Então, se as visitas não ocorreram, né, ou se ocorreram no número inferior ao número requisitado pelas especificações, o nível de confiança vai ter que ser limitado, não pode ser razoável, tá bom? Essas são as duas concessões que a gente fez, né? A postergação do prazo de envio e a desobrigação das visitas de auditoria. Pode passar para o próximo slide, Carol. Tá, então agora a gente chegou ao ponto final do inventário em relação ao que a gente queria apresentar de conteúdo. A gente abre para uma última rodada de dúvidas aí dos participantes, né? A gente está com um grupo bom ainda de
pessoas conectadas com a gente, e a gente também abre agora para algumas dúvidas pelo chat. O Gui, teve uma mensagem aqui da C. Ramires, que ela, deixa eu pegar aqui, e eu respondi, não me atentei para um detalhe aqui da pergunta. Ela falou assim, né? Uma das unidades da minha empresa trabalha no site de uma outra empresa para a qual presta serviço, né? Utilizaremos recursos como combustível e energia elétrica dessa empresa a qual relata suas emissões, ou seja, essa empresa, ela relata esses combustíveis que ela utiliza, provavelmente lá como emissões diretas dela, né? Esse consumo de recursos, eu relato no meu escopo 3, como que funciona desse jeito? Tá, aí a gente está olhando para os limites operacionais do seu inventário, né? O que entra no escopo 1, o que entra no escopo 2 e o que entra no escopo 3, né? Existe um campo bem cinzento entre o que entra no seu escopo 1 e o que entra no seu escopo 3, né? Então, o que a gente fala é que você tem que avaliar se você tem a propriedade ou o controle sobre essa fonte de emissão. Se você tem os dois, se você é proprietário e controla, ótimo, entra no seu escopo 1, não tem dúvidas. Tá? Se você não tem nem a propriedade, você também não controla a fonte de emissão, isso aí significa que entraria no seu escopo 3. Tá? Agora tem, como eu disse, um campo bem cinzento aí, e a gente costuma dizer que o controle fala mais forte que a propriedade. Então, se você tem só o controle, mas não tem a propriedade, se você controla todos os aspectos dessa fonte de emissão, ou seja, você que define quando que você, por exemplo, faz uso de um combustível, qual que é a quantidade de combustível utilizado, para que fins esse combustível é utilizado, que tipo de combustível é queimado. Então, se você controla todos os aspectos dessa determinada fonte de emissão, aí a gente tende a dizer que isso fica mais próximo do seu escopo 1 do que seu escopo 3. Mas isso é autodeclaratório, a empresa mesmo que determina. Essas são as recomendações que a gente oferece, ok? Então, olhar para controle ou propriedade, se tem os dois, escopo 1, se não tem nenhum dos dois, escopo 3, se tem um, mas não tem o outro, aí que é o campo cinzento, onde a empresa tem que determinar se vai entrar no seu escopo 1 ou escopo 3, e a recomendação do programa é que o controle fale mais forte do que a propriedade. Então, pode ser que a empresa que controle uma fonte de emissão, mas não tenha a propriedade, possa inserir isso no escopo 1. Porém, ressalto que isso é algo autodeclaratório. A empresa que, no final das contas, vai definir se entra no escopo 1 ou escopo 3. Isso, tá? E aí, assim, se a gente te confundiu, se eu te confundi um pouco aqui pela mensagem, manda um e-mail para a gente, porque a gente avalia especificamente o seu caso, tá? E inclusive outras questões do tipo, né? Essa empresa, será que vale um relacionamento aí, uma conversa com eles, né? Se eles já relatam no escopo 1 deles, se vocês avaliarem que o controle realmente fala mais alto nessa questão, em vez da propriedade, se vocês fazem, então, um combinado como que vira aí o inventário, né? O escopo 1 de vocês sendo a parcela que vocês utilizam daquele combustível, se é possível essa conversa. Então, tem realmente essa zona cinzenta que o Gui disse, e sensível aí de conversa também, tá? Mas manda uma mensagem lá pra gente por e-mail que a gente pode conversar. Mais alguma dúvida? Só lembrando aqui, Diego, sim, a gente vai enviar para vocês por e-mail essa gravação. Vai ficar disponível esse PPT, tá? A gente vai enviar tudo. E essa apresentação tem o cronograma atualizado, a gente pode também enviar, tá bom? Para vocês. Os treinamentos do ciclo 2020 já aconteceram, tá? Estavam lá nos primeiros slides, eles aconteceram em novembro do ano passado e em março, tá? Desse ano. Então, para o próximo ciclo, 2021, a gente vai ter aí treinamento no final do ano, provavelmente, se tudo der certo aí no nosso cronograma.
Mais alguma dúvida, pessoal? Por enquanto, nada aqui no chat. A Giovana, ela fez uma pergunta aqui, eu falei que a gente falaria depois ali, como que fica esse cronograma aí do Desk Review antecipado? Outra pessoa, eu não sei se foi a própria Giovana que perguntou, o porquê desse Desk Review antecipado, para que ele serve? E se tem alteração de data, como que funciona? Sim, o Desk Preview antecipado é para aquelas empresas que querem antecipar um pouco o processo. Se elas precisam também enviar o inventário de emissões dela para outros sistemas de registro, né, outras iniciativas que pedem também essa informação, a gente dá a oportunidade de fazer isso um pouco antes, né? Então, você consegue enviar isso já para a gente a partir de abril e a gente faz para vocês o Desk Review, a gente aprova antecipadamente, para aquelas empresas que precisam. Então, não houve mudança nesse prazo, porque é para quem quiser antecipar as coisas. E aí, essas empresas que querem antecipar, se não conseguir antecipar, tem, de qualquer forma, até o dia 30 de junho para mandar as informações para a gente. A Flávia tem a pergunta aqui, né? Se eu tenho uma unidade sem CNPJ alocada no cliente e ele que paga o consumo de energia, entra no meu escopo 2, um consumo estimado, ou entra como escopo 3? Pessoal? Oi? Oi. Acho que eu caí, pelo menos. Ah, você caiu. Tá me ouvindo? Agora sim. Sim, Tá bom. agora sim. Desculpa, gente. Então deu uma falhada talvez no meu também. E acho que algumas pessoas também caíram aqui. A Flávia Eu acho que todo perguntou, mundo né? caiu, Ah, a Flávia perguntou, né, se ela tem uma unidade sem CNPJ que está também alocada no cliente, quem paga o consumo é a outra organização, é o cliente, né? Como que ela relata esse escopo 2, né? Entra no meu escopo 2, um consumo estimado, ou entra como escopo 3? Ou entra com... Desculpa, eu estava voltando aqui. Acho que deu uma falhada, eu não consegui escutar a pergunta inteira. Tá, não, é essa pergunta da Flávia aqui, então. Se ela tem uma unidade sem CNPJ alocada no cliente e o que ela faz? Ela faz uma estimativa desse consumo de energia que ela usa lá e coloca no escopo 2 dela, como que funciona nesse caso? Tá, se ela gera energia, ela mesma gera para vender para um outro, isso é o escopo 1 dela, né? Ela está gerando energia a combustão estacionária, ok? Ela vai fazer uma estimativa de quanto de combustível ela está queimando e vai colocar no escopo 1 dela. É o escopo 2 de quem está comprando a energia dela, tá? Se não tem CNPJ, vai ter que alocar essas emissões a algum CNPJ existente. Pode ser da matriz ou o que seja, porque o sistema não aceita cadastrar uma unidade que não tem um CNPJ. Isso, se for um gerador, por exemplo, alguma coisa assim, você aloca isso dentro de um CNPJ existente. O Gui, é sobre energia elétrica da rede. Nesse caso, a pergunta dela, na verdade, é se essa unidade é o cliente que paga a energia, se entra no escopo 2 ou 3 dela. Se ela tem que estimar e pôr no escopo 2 ou se vai para o 3. Tá.
Entendi. Se ela está consumindo energia elétrica gerada por outro, seja por meio da rede ou diretamente, isso é escopo 2 dela, tá? Uhum. Não sei se eu respondi a pergunta. Também não. Flávia, se ficar uma dúvida, manda para a gente por e-mail, porque pode ser um caso bem específico e aí a gente também não tem resposta bate pronto aqui agora, a gente tem que analisar, tá? Se as respostas não foram. Tem que pensar assim, no caso, o cliente que paga a conta de energia elétrica, Isso. tá? Tem que avaliar, né? Se você, de alguma forma, controla essa emissão ou não. Se você gera energia, entra no seu escopo 1. Se você adquire essa energia de um segundo, entra no seu escopo 2, tá? E aí, qualquer coisa, a gente dá uma pensada junto depois. Manda uma mensagem pra gente. Se a empresa gera energia para consumo próprio, é escopo 1. Tá? É uma emissão direta dela e é o escopo 1 dela. Tá. Sofia respondeu ali, né? Você fez uma pergunta de autoprodução, né? Se a empresa gera energia elétrica para consumo próprio, entra em qual escopo? Entra ali em autoprodução na RPE. Escopo 1, escopo 1. Escopo 1 também, isso. A Giovana não ouviu ali o final sobre o Desk Review. Giovana, na verdade, esse calendário, o Desk Review, ele contempla vocês, caso vocês precisem desse inventário para alguma outra atividade. Às vezes vocês vão ter relatório de sustentabilidade lançando agora, né? Ou vocês relatam para alguma outra plataforma que depende ali das emissões de vocês. Então, o Desk Review, ele vai se estender, tá? Ele se mantém ali também. Você viu ali no calendário, né? Você viu o calendário? Quer que a gente volte no PPT? Ele continua começando agora, né? E aí você entra, se você não precisar se utilizar do Desk Review antecipado, você entra no Desk Review normal, tá? E aí, ó. Então, aqui em abril, a gente já está fazendo o Desk Review das empresas que precisarem, tá? Então, se em maio você já colocar ali as informações, a gente já está entrando já no Desk Review tradicional. O E. Lopes perguntou algo pouco específico, né? Se deve ser reportado o consumo de óleo lubrificante, né? Hidrocarboneto, graxa. Tem que entender qual é a emissão que acontece, né? Toda queima de óleo vai entrar. Então, se tiver algum tipo de queima de algum tipo de combustível, se for usado como combustível, aí entra com certeza. Tem que entender melhor qual que é a utilização desses óleos. De repente, a gente pode falar depois, se ele puder mandar um e-mail. Tá, como lubrificação, provavelmente não tem emissão. Não tem emissão aí acontecendo. Talvez alguma pequena parte dessa lubrificação que acabe queimando ali, né, numa forma não intencional, mas é tão pouco que eu acho que não precisa ser considerado. Só se nas estimativas de vocês isso for bastante relevante, mas imagino que não. Isso, a Franciele tinha feito uma pergunta, eu respondi aqui no chat, mas acho que vale deixar registrado aqui, se a organização ela é só a matriz, ela não vai ter nenhuma controlada, nenhuma unidade abaixo dela, o organograma fica simplificado mesmo, é porque pede uma imagem, né? Então você coloca só um quadradinho assim com o nome da empresa, né, o nome fantasia ou a razão social, só para que o leitor entenda que não é uma operação complexa, né? Entenda
realmente o desenho e a organização, organização mesmo, né, como um todo. E algumas organizações colocam ali, né, organograma das pessoas, né, quem é o CEO, quem é... Não é de pessoas, né, então essa é o organograma realmente das unidades para o leitor entender a complexidade da operação. Mais dúvidas, pessoal? Quer ir colocando no último slide, Carol, para já deixar os nossos campos de comunicação, os nossos meios de comunicação aí para quem quiser. E a gente fica ainda agora mais alguns minutinhos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aqui que a gente responde. De qualquer forma, a gente já agradece, né, a participação de todos e a gente espera que, né, o pessoal está saindo, então já vou aproveitar para agradecer a participação de todo mundo e também falar que a gente está gravando esse webinar e a gente vai disponibilizar o link no YouTube em breve. Quem ficou com dúvidas pode entrar em contato com a gente por esses canais de comunicação. E lembrando que a gente vai ter um segundo webinar. Me fugiu agora a data precisa, mas está ali no cronograma. A gente vai ter um segundo webinar para falar justamente sobre gestão de emissões. É daqui a 2 semanas, né? Então, a gente vai falar sobre gestão de emissões. E aí é bom para quem quiser participar também participar, para a gente conseguir compartilhar essa informação também com vocês. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, acho que a gente não tem mais dúvidas, né? O pessoal está agradecendo, então acho que a gente pode mesmo... tem mais uma última dúvida que entrou aqui, eu acho que emissões fugitivas. Vamos ver qual que é a dúvida, mas já agradecendo todo mundo pela participação. A gente pega essa última dúvida sobre emissões fugitivas e encerra a transmissão. Então, Otávio, o balanço seria zero, né? Então, se você tem uma carga que é feita, que é exatamente igual à capacidade, significa que nada escapou. E aí está tudo retido ainda no seu extintor e não precisa relatar. É só a emissão fugitiva mesmo, aquilo que acaba sendo emitido quando você tem uma carga que é maior que a capacidade. Então, significa que parte disso foi para a atmosfera. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente vai encerrar por aqui o nosso webinar e permanecemos à disposição pelos canais de comunicação digital. Um grande abraço a todos e um bom dia.